O luto infantil aqui é tratado não de uma maneira fantasiosa ou lúdica demais, mas de uma maneira sensível e que dá importância para o fechamento adequado de ciclos, que dá importância para a fé. Com passagens pelo Festival de Berlim, com passagem pelo Festival de Gramado e com o Prêmio da Crítica na Mostra Internacional de São Paulo deste ano, 2025, eu estou falando de A Natureza das Coisas Invisíveis, essa coprodução Brasil e Chile, dirigido pela Rafaela Camelo. E antes de continuar, se você não for inscrito, eu te peço para que você se inscreva. Se você não deixou o like ainda, eu peço para que você clique no gostei, porque esse tipo de coisa faz com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e acaba ajudando o meu trabalho também. Então clica no gostei e se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de A Natureza das Coisas Invisíveis. Duas jovens mães solteiras e suas respectivas filhas, crianças que têm ali por volta de 10 anos de idade, têm suas vidas cruzadas em um hospital onde todo mundo vai acabar tendo que lidar com a morte, especialmente a da bisavó de uma delas que está ali em cuidados paliativos, até que elas decidem passar uma temporada em um sítio no interior de Goiás. Apesar de ser um filme bastante simples e pequeno, A Natureza das Coisas Invisíveis tem uma diversidade temática e que consegue passar por todos esses temas de maneira bastante profunda. Um deles é a questão da volta ao campo como espécie de purificação desse caos que é a cidade. Essas duas mães solteiras, elas jamais se mostram relapsas, mas elas se mostram bastante cansadas. Existe uma cena, inclusive, muito bonita que uma das mães tenta convencer a filha e se usa de uma estratégia da brincadeira para convencer a filha a tomar um remédio. Mas existem, claro, sinais de estresse, de esgotamento, o que faz com que elas busquem refúgio no meio de todo esse turbilhão, refúgio no campo. As crianças têm por volta de 10 anos de idade, então elas estão naquela transição onde não se pode enganar com qualquer bobagem, ao mesmo tempo que se mostram ainda bastante inocentes. A Glória, por exemplo, ela vai descobrindo ali naturalmente as pequenas mentiras que contam sobre a morte propriamente dita, como o fato de a mãe trabalhar no hospital, ela conhecer alguns pacientes idosos, achar alguns objetos desses pacientes e a mãe dizer para ela que as pessoas foram embora e esqueceram aqueles objetos ali. Quando a gente sabe, é dito no filme, inclusive, que aquelas pessoas morreram. Aliás, por falar em Glória, é impressionante como a atriz Laura Brandão consegue transmitir com um olhar todo um sentimento de preocupação em determinadas cenas, ou então um olhar que transmite uma curiosidade quando ela está escutando as histórias que os amigos dela, os pacientes mais velhos, contam para ela, ou então quando ela está brincando com a colega que faz por lá, a Sofia. Nesses filmes onde boa parte da trama está sendo conduzida pelo olhar infantil, pelas crianças, assim como foi no lindo Chico Bento e A Goiabeira Maravilhosa, é muito importante que a gente acredite no que aquelas crianças estão sentindo, que a gente acredite no que aquelas crianças estão falando. E aqui o elenco infantil, principalmente a Laura Brandão, consegue transmitir, consegue carregar muito bem isso. O que de melhor veio do Chile nessa coprodução Brasil e Chile foi a belíssima trilha sonora do Alekus Vuskovic. Esse chileno faz com que boa parte das músicas que a gente escuta exale uma melodia de curiosidade, ao mesmo tempo que a gente consegue escutar também umas cordas que trazem uma sensação de peso, de temor maior, e também tem um tereminha ali para dar uma sensação quase fantasmagórica, e tudo isso vem muito bem a calhar num filme que fala tanto sobre a morte, nesse território com tantas dúvidas que é a morte. Essa mistura curiosa lembra até um pouco o que fez o Jerskin Fendrix, o colaborador usual do Yorgos Lanthimos em filmes como Pobres Criaturas ou Tipos de Gentileza. O trabalho de direção da Rafaela Camelo, ele se mostra bastante econômico e bastante eficaz, principalmente na utilização dos planos estáticos. Tem uma cena aqui na qual a mãe entra e sai do quadro enquanto a filha é examinada e a filha fica ali olhando para um lado, olhando para o outro enquanto conversa com a mãe. Tem outra cena também, outro plano estático lindíssimo na qual a filha, a neta na verdade, está deitada no sofá, aí a avó passa na frente da câmera, vai por trás, aparece na janela regando as plantas, depois a filha se levanta, olha para trás, a avó volta, senta no sofá. Tudo isso em um balé muito bonito, mas também muito discreto, que mostra todo o poder dessa mise-en-scène entre os atores, tudo conduzido muito bem por essa direção
da Rafaela Camelo. Construído em detalhes, é muito bonito a gente perceber algumas coisas, como um detalhe na cor azul no cabelo da mãe, no cabelo da filha e também no cabelo da avó, interpretada pela Aline Marta Maia, ou da bisavó, se a referência for a criança. Nem que para isso a gente tenha que acompanhar esse escape onírico que acontece durante os créditos. Créditos, inclusive, que eu recomendo bastante que você acompanhe. Então, fique até o final e acompanhe o que rola durante os créditos. Aqui muito se fala de morte. Pessoas idosas ou crianças vão embora, contam-se histórias de fantasma no início, no meio e no fim do filme. E o filme, ao colocar duas crianças como peças centrais dessa trama, ele brinca com essa questão do que já foi embora ou do que está prestes a morrer, com também a questão em contraposição com o que ainda tem um futuro pela frente, como na cena na qual a gente vê a personagem da avó ou da bisavó sendo acompanhada em cuidados paliativos em um quarto, mas a câmera sai e permite que a gente acompanhe as duas crianças brincando naquele sítio. Indo além da temática infantil, o filme ainda aborda outras questões, como a questão da identidade de gênero, que quando chega no filme, é verdade, ela pode parecer ali um pouco deslocada, ou apenas um detalhe pontual que não vai servir muito para a trama, mas com o desenrolar a gente aprende, a gente reflete que aquilo é fundamental, é basilar para aquelas crianças ou para o espectador entender a reflexão para aquelas pessoas sobre a morte, sobre a importância de deixar ir. E boa parte do filme também é ancorado na importância da fé, de que a fé pode apontar caminhos. Na religiosidade dos personagens ou nas diversas cerimônias que a gente acompanha, é dada muita importância a esse fechamento de ciclos por meio da fé. As chamadas rezadeiras, tão caras aos muitos Brasis existentes de norte a sul, elas aqui fazem a vida continuar de forma mais leve por meio dessa fé. Então, por mais que a gente inicie o filme em um ambiente hospitalar, onde a ciência existe para fazer cirurgias, operações até malucas, como transplantar o coração de um porco para um ser humano, para fazer com que esse ser humano viva, esse conhecimento que a ciência traz jamais seria suficiente sem a fé. Uma fé, inclusive, em constante evolução, como a gente pode notar numa pequena passagem que fala sobre a existência de alma nos animais. Esse conhecimento não seria suficiente sem a gente dar a devida importância para aquilo que é inerente a determinadas pessoas, para aquilo que não se pode explicar, para essa natureza das coisas invisíveis. Beleza, pessoal? Me diz aí o que foi que você achou de A Natureza das Coisas Invisíveis. Assista A Natureza das Coisas Invisíveis para formar sua própria opinião, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!